Não guarda o caderno de história, tá? Vou ocupar. Quem tá na sala não é para guardar o caderno, tá? Que vocês vão levar. Prof. Diga, pode falar. Ah, tá. Não, Pode falar, nada. Carlos. Nada? Tá bom. Professora, depois de 73 é o quê? Página 73 e 74. Você não montou primeiro antes de ir colando? Oi? Não, essa daí é geografia, né? História. Pronto, crianças? Fizeram a pauta? Tá acabando. Vou levar o lanche de geladeira. Quando eu voltar, já volto corrigindo, tá bom? Todos colocaram o lanche de geladeira? Ele vai colocar. Eu falei todas. Chegou, já pode pôr o lanche de uma vez. Sério, você chegou, eu perguntei se ia marcar lanche, você falou que não. Ah, você quer lá levar? Ah, não. Eu vou perguntar aqui para ter uma lanche. Obrigada, tá bom? Pega a geladeira. Amanhã à tarde vai ser a batata do lanche. Batata frita. Se amanhã eu marco a lanche, eu vou ter. É batata frita.
Não vou fazer não. Você não gosta? Não gosto de ter só isso. Não, vai ter salgado, mas vai ter batata frita. Não, junto não. Vamos lá, crianças. Acredito que todos estão feitos, né? Deu tempo. Lá no CA, ficou de tarefa, página 71, página 72. Então, vou fazer oralmente aqui. Vamos lá? Abriram o CA? Aqui na sala fez, Lucas, tarefa? Abre o CA, Lucas. Lucas, 71, 72. Tem que prestar atenção. Senta direito. Abre o CA. Senhora, você falou Lucas? Guilherme, não é com você. Abre o CA. Abriu? História. Isso. Ok. Então, vamos lá. Na página 71, diz assim: leia esta imagem que mostra a área interna de uma casa indígena conhecida como Opi, né? Só um minutinho, deixa eu aceitar aqui a colega. Conhecida como Opi. Item A. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma Opi? Quais são as reuniões? Tradição oral. Tradição oral. Ok. Item B. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma Opi. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam uma Opi? Isso, crianças, né? Homens, mulheres, crianças. Isso. Página 72. 72. No exercício 2, conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Ordene as letras. Que palavrinha que formou? Mitos. Mitos, né? Fácil. Mitos. Item B. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? Os pajés. Isso. Pajés ou xamãs, né? Que é a mesma, tem o mesmo significado. É a mesma coisa, mas tudo bem, não tem problema, pode colocar os dois. Tem o mesmo. Eu coloquei o cacique. Não, pajés ou xamãs. Estava lá na apostila. Pajés ou xamãs, que é a mesma coisa. A gente, eu e minha mãe estávamos dizendo isso, e sabe qual é a nossa, como nós desenhamos isso? Isso. Isso. Item C. E para os povos africanos. Vocês leram lá na apostila quem que era? Griotes. Griots. Ou griot, né? Griot, nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Griot. Griot é aqui, ó. Prof, Oi. eu quase acertei, eu coloquei griotes. Não, aí no caso os griots. Né? O griot. Assuntinho aqui. Nós vamos falar hoje mais sobre a tradição africana, né? Na nossa primeira aula, nós falamos mais da tradição indígena, dos maores, né? Que era uma etnia da Nova Zelândia.
Hoje nós vamos falar dos povos africanos. Ô, professor! Item D. Ô, Guilherme, vamos só terminar a correção. Item D. Essa ilustração mostra como é o interior de uma OPI. Uma folha à parte, em uma folha à parte, desenhe as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Vocês chegaram a desenhar? Sim. Ó, não está lá no item D? Essa ilustração mostra como é o interior de uma OPI. Não é? Nessa ilustração? Em uma folha à parte, desenhe as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Seria ali uma roda de conversas, pessoas conversando. Tá aqui, meu bem, entender. Então, pulou, então depois você faz. Fizeram o item D, desenharam? Não. Por que vocês pularam o item D? Eu derrubei, professor. Eu não pulei. Eu fiz o item. Não, mas teve gente que pulou. Mas... Felipe, lê a pergunta, Felipe. O que você está dizendo aí? Onde que é para desenhar? Gente, estava na... Ó, se é a página 72, todos os itens fazem parte dela, não é? Fizeram, gente? Ou teve alguém que pulou o item D também e não fez? Eu pulei. Então, quem não Também fez... pulei. Porque o item D eu nem falei sobre, porque está escrito, né, ó. Essa ilustração mostra como é o interior de uma OPI. Em uma folha à parte. O que é uma folha à parte, filho? Você está perguntando aonde? Em uma folha à parte. E você estava no integral e a professora não viu que fazia parte da tarefa? No reforço, não importa, não viu? E vocês pularam, ela deixou e não confirmou se você tinha feito tudo. Pois eu vou falar com ela. Então, Pode desenhar. oi. Não entendi. Pode desenhar nessa imagem que está aqui na D? Mas aí você tem que desenhar pessoas, né? O que as pessoas fazem ali? Você pode desenhar um grupo de pessoas ali sentado, né? Não precisa ser muitas pessoas. O que as pessoas fazem nessa casa de reza, né? Elas conversam, contam histórias. Quem não fez, faz no caderno depois. Porque se você tivesse desenhado numa folha à parte, eu ia pedir para colar no caderno. Se não fez, fazer. Vai ficar como parte da tarefa de hoje também. E na 3 eu havia falado que bastava vocês escolherem um mito e desenhá-lo. Não era para reescrever o mito aqui no quadrinhos. Oi. Eu e o Eduardo, a gente fez juntos e a gente desenhou o Curupira. Você fez o quê? Não entendi. Eu e o Eduardo, a gente fez juntos e a gente desenhou o Curupira. O Curupira? Legal. O Eduardo falou que tinham feito Curupira também. Verdade. Professora, eu fiz o mesmo que os dois. Eu fiz um grande. Curupira, você fez quem, Guilherme? E a Vale Grande. Você fez a cobra grande? Eu fiz. E aí, então, o exercício 3, bastava vocês... História régia? Ok. Fez o quê? Mula sem cabeça? Você fez o quê? Cobra grande? Ok. Então, no item 3, né, era só desenhar, porque, ó, registre esse mito em forma de quadrinhos, né? Eu falei, se você quiser só desenhar, ok. Se você quiser desenhar e também colocar alguma fala, alguma expressão, não tem problema, né? Ok. Então, essa é a correção da tarefa de história, que era bem facinho. A página 7.3 e 7.4 também é tarefa, fora uma página da apostila que eu vou explicar. Na página 7.4 do CA,
Tem 3 imagens, tá? Tem 3 imagens. Migração, transmissão de geração para geração, diferenças culturais. Estudamos que há diversos idiomas no mundo. Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? E vocês depois vão desenhar. Se são todas as imagens, se você acha que não... não significa... Conforme a gente for estudar, vocês vão ver se são apenas 2, se são todas, né? Por que existem tantas línguas diferentes, tantos idiomas no mundo? Será que isso tem a ver com migração? O que é migração? As pessoas se deslocando de um lugar para o outro. Será que isso contribuiu para que tivessem tantos idiomas, essa mistura de pessoas, de nacionalidades diferentes? Será que transmissão de conhecimento de geração para geração também contribui? Diferenças culturais. O que quer dizer diferenças culturais? Pessoas de diferentes lugares do mundo que se encontram. Será que isso também contribui? Então, você vai pintar de acordo, tá? Com o que nós lemos. Vamos para a apostila? A apostila. Coloquem a data. Página 10 e 11. Coloquem a data de hoje, por favor. 10 e 11. Professora, Mas a gente não chegou a trabalhar, né? A data de... porque... eu vou pedindo, porque às vezes a gente fala, vamos trabalhar de tal página a tal página, não dá tempo. Página 10 da apostila, povos africanos e suas tradições orais. Vamos lá? Nós estudamos, em um primeiro momento, tradições dos povos indígenas, vimos também os maores, né? Que é lá da Nova Zelândia. Vimos que eles transmitem, que eles usam a oralidade para transmitir conhecimento, transmitir saberes para gerações mais novas. Agora, nós vamos falar sobre os africanos. Os africanos fazem uso da oralidade, porém, eles utilizam, né, não só a contação de histórias, eles também fazem uso de instrumentos, de dança, de ritmo, porque eles agregaram, né, os versos, o ritmo, os instrumentos, a dança, porque eles acreditam que assim, né, o conhecimento é memorizado de maneira mais fácil, mais rápida. Então, vamos lá. Lendo aqui. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. Então, quando nós falamos dos primeiros povos, né, dos primeiros agrupamentos humanos, nós ainda estamos falando lá dos nômades, lá da Mesopotâmia, né? Aqueles nômades ainda, aqueles primeiros agrupamentos, depois foram sedentários. Então, quando nós falamos desses primeiros agrupamentos, nós estamos falando desses povos, tá? Dos nômades, sedentários, ali da região da Mesopotâmia. Grupos
grupos linguísticos da África? Bom, a gente sabe, né? Nós sabemos que a África é um continente, né? A África é um continente formado por mais de 50 países, etnias. Nesse mapa, você pode observar, ou seja, 50 países, com certeza, né? Existem ali nesse continente diversos idiomas diferentes. Se nós olharmos aqui ao lado, nós temos quais idiomas, quais grupos linguísticos? O afroasiático, depois. Com a legenda ali mostarda, qual que é o nome? Níger, Congo, depois San, né? Prof, não tá dando pra te ouvir, tá travando pra caramba. Turminha online, vocês estão me ouvindo? Agora sim, percebi. Vou esperar. travando bastante. Ver se melhora. Melhorou? Mas tá travando bastante pra você tava travando. Ele fica cortando um pouquinho Tá, só. então eu vou voltar do começo. Tá bom? Vou voltar do começo. Então, aqui, quando nós falamos de africanos e tradições orais, nós estamos falando ali, né, daqueles primeiros grupos humanos. Nós estamos falando ali dos nômades, dos sedentários, que foram os primeiros agrupamentos ali no continente africano. Por quê? Nós lembra que nós falamos lá da Mesopotâmia, tá? Pelo fato da África ser um continente tão extenso, com tantos países, né? 50 países com diferentes etnias. Ela que travou. Travou, prof. Diversos grupos linguísticos. Travou de novo? Eita. Sai e entra, professora. Sai e entra. Vocês estão ouvindo vocês? É que o seu áudio pra gente tá muito travado. Sai e entra. Você fala e não pode falar assim do nada. Tá, Você fala assim, ó. Fica toda hora travando. Ela saiu da reunião. Ei, Apertei aqui e ela voltar. oxi. vamos ver se melhorou. Tá bom. Vamos lá, sem. Tá? Agora melhorou, professora. Ó, gente, ok, mas ó, já tem os contratempos. Se a gente, né, fizer de tudo um alvoroço, aí a nossa aula desanda. Então, vamos voltar aqui. Do começo. Povos africanos. Os povos africanos, né? Quando nós falamos de povos africanos e tradições orais, nós estamos falando de um continente muito grande, com mais de 50 países. Consequentemente, Tem mais de 50 nesse continente, existem, né, diversos idiomas diferentes. Porque pensa, 50 países, né, compõem ali o continente africano. No mapa, ao lado, tem alguns grupos linguísticos, os principais. Então, o primeiro grupo linguístico ali, com a cor mais clarinha, é quem? O
Ó, leiam lá, gente, no mapa, na legenda, vamos lá. Qual que é o primeiro grupo? Afroasiáticos. Afroasiático, depois. Nígero-Congo. Nígero-Congo. Travou de novo. Quase todo mundo aqui tá travado pra mim. Travou. Hoje a internet quer derrubar nossa aula de qualquer jeito. Mas vamos lá, que devagarzinho a gente chega lá. Então, vocês estavam falando ali dos principais grupos linguísticos, né? Ali com um rosinha, uma cor mais clarinha, Nilo, Nilo-Saariano. Khoisan. E o último grupo qual é? Khoisan. Isso. Então, esses grupos aqui nesse mapa, esse mapa ele está retratando os principais grupos ali, né? As principais línguas faladas no continente africano. Abaixo, diz assim: a riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Podem grifar. Do comecinho do parágrafo ao final. Então, a riqueza cultural do continente africano, ela acontece devido ao quê? A variedade de mitos, que são lendas, histórias contadas, né? As danças, as músicas, as línguas, os modos de viver de cada etnia, porque cada grupo, né? Ele vai ter uma cultura, ele vai ter um tipo de tradição. Então, tudo isso junto compõe ali a riqueza, né, cultural do continente africano. A riqueza cultural até diversas etnias, né? Isso, só até aí. Assim como acontece entre outros povos da América, uma das formas mais expressivas da tradição oral na África é o ato de contar histórias, porque estamos falando de oralidade. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmos. Por isso, colocar esse desenho aqui, ó, essa imagem, né? Ó, instrumentos, dança, né? Eles agregaram os instrumentos, os versos, a dança, o ritmo, na contação de histórias, por acreditar que isso contribui para que o conhecimento seja assimilado, né, de forma mais fácil. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante, para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Então, eles continuam usando o artifício da oralidade, da contação de histórias, assim como os indígenas, como os maori. Porém, o povo africano, eles agregaram à contação de história ritmo, instrumentos, dança,
né? Na próxima página, coloque data na página 11. A página 11 diz o seguinte: leia esta trova popular brasileira coletada por Afrânio Peixoto em 1919. Diz assim, ó, vocês com certeza já ouviram pelo menos algo parecido com essa trova. A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Já ouviram essa trova ou parecido com essa? Eu já ouvi essa. Já ouviu essa? A batata nasce esparramando. Posso te... O que foi, Guilherme? Eu falei que nem o Vinícius. Ô, Pro, eu já ouvi um tipo dessa. Posso tentar como que eu vi? Não, vamos lá, senão cada um vai querer. É a mais popular, com certeza, é a que você ouviu. Então, essa trova aqui, né? 4 versinhos, provavelmente vocês ouviram em outra versão, né? Batatinha quando nasce, esparrama a rama pelo chão, né? Porém, ela também, né? Aqui pelo Afrânio Peixoto, essa trova aqui é de 1919. Mas o que acontece? Quando, né, as coisas são repassadas por meio da oralidade, acontece isso. Muda-se muitas vezes o jeito de contar, as palavrinhas, né? Nós conhecemos na nossa, eu também conheço a mais atual, batatinha quando nasce. Se esparrama pelo chão. Então, percebam que é a mesma, não é a mesma trova no sentido de que está escrita com as mesmas palavras. Porém, ela tem o mesmo sentido. Mas por que aconteceu essa mudança? Porque é algo que é contado, muitas vezes, da avó para o neto, que contou para outro, e vai sendo repassado, e vão se mudando as palavras. Porém, o sentido permanece. Mesmo que muda as palavrinhas, se conte de forma diferente, o sentido ainda é o mesmo. Continua ali a batatinha, a batata, né? Fazendo parte da trova. Aqui tem pesquise outro texto da tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio. Eu esqueci de marcar, mas esse daqui também, que tem a lupinha com um caderninho, escrevam aí que vocês vão fazer no caderno. Uma trova, ela vai ser composta ali por poucos versos. Ó, 4 linhas, né? 3 versos. Então, vocês vão pesquisar. Tem a página, o exercício 3, que eu coloquei aqui, é só um exercício. Também é no caderno. E esse exercício B, no caderno. Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Tá. Anotem aí para vocês não esquecerem. Depois na hora de anotar na agenda, eu complemento, tá? Eu coloco ele ali. Então, tarefa também. Então, no caderno, vocês vão pesquisar uma trova, qualquer trova, tá? Qualquer versinho que faz parte ali da tradição oral. E vai colocar no seu caderno, só isso, tá bom? Continuando, depois eu acrescento ali na pauta que a Pro esqueceu. Abaixo ali tem 2 símbolos, não tem? Esse primeiro símbolo, ele lembra o quê? Um pássaro. Um pássaro? Um pássaro meio cobra. Um pássaro meio cobra? Então Aí o vamos lá. outro tem um coração. Mas eles...
os dois símbolos têm o mesmo significado. Vamos lá, ó. Algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra, para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos, há o sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda, por isso que ele está com essa posição diferente. É um pássaro que ele pode ser representado, né? Virado ali para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Por quê? Mesmo que a sociedade ela se desenvolva, ela cresça, né? Nós não podemos simplesmente esquecer do passado, né? Deixar o passado. Por quê? Nós devemos aprender com o passado para construir, assim, o nosso futuro. Então, o passado, por isso que é importante a tradição oral. Porque nada mais é do que você estar ali conhecendo coisas que já aconteceram, que você não presenciou, mas as pessoas te contam. Já pensou? Se não tivesse a história do mundo, a história do Brasil, né? Como que seria? Nós não saberíamos de nada que aconteceu. E saber do passado é muito importante, né? Porque a partir do passado nós podemos ir construindo o futuro. Abaixo é o mesmo símbolo, tá? O símbolo que parece ali um pássaro, abaixo ele tem o mesmo significado, ó. Estes dois símbolos representam o pássaro sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Então, esses dois símbolos aqui, esse e esse, têm o mesmo significado, tá? Sabedoria. A sabedoria de aprender com o passado. A sabedoria de saber ouvir os mais velhos, tá? Esse é o significado dessas duas imagens. Coloquem data na página 12. Só um pouquinho, senão não dá tempo da gente concluir. Coloquem data na página 12. Na página 12, diz assim: no material de apoio há outros símbolos. A dinkra é o significado de cada um. Destaque essas imagens e brinque do jogo da memória. Não vão fazer isso agora, tá? Porque é um jogo, não. Gente, vocês não podem aqui na sala brincar com outra pessoa. Você pode fazer esse jogo com alguém na sua casa. Porque mesmo quem está na sala não pode ficar próximo, tá? E quem está online, não é tarefa. Quando é jogo, não é tarefa. Porque não é todo mundo que vai ter com quem brincar em casa, tá? Então, se você tiver com quem brincar na sua casa, você pode fazer esse joguinho aqui. Não é tarefa. Quando é jogo, eu não cobro como tarefa, por quê? Não são todos que vão ter com quem brincar. Mas se você tiver, né? Se você tiver com quem brincar, ok. Reúna-se com uma pessoa, juntos disponham um conjunto de cartões na mesa, com as ilustrações viradas para baixo. Um por vez, virem um cartão e tentem encontrar o outro cartão que tenha a figura correspondente. Boa diversão. Então, não é tarefa. Se você tiver com quem brincar, ok. Se não, não tem problema, tá bom? Os guardiões da tradição oral africana. Agora nós vamos falar dos griots. Vamos lá? Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé é a pessoa que transmite histórias e contos aos integrantes mais novos do grupo. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots. Grifem ali todo esse parágrafo. Todo o parágrafo até o ponto final.
Nas Todo etnias indígenas até os griots, né, prof? Isso, todo o parágrafo. Isso. Então, lá nós vimos que na etnia indígena, quem é responsável por contar histórias são os pajés, né? Ou xamãs. Tem o mesmo significado. Já na africana, quando nós estamos falando dos africanos, quem é responsável por transmitir, né, contar histórias às pessoas mais jovens, ali daquela etnia, são os griots, tá? Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos, africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram os responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momento de conflitos ou a fazer alianças com outros povos. Então, vocês percebam que os griots, eles não eram simples contadores de histórias. Os griots eram pessoas muito sábias, eram pessoas que tinham muito conhecimento. Tanto que está falando aqui que os griots, eles eram responsáveis por educar quem? Quem que os griots eram responsáveis por educar? Eu acabei de ler. Os príncipes. Crianças. Turminha online. Os príncipes. Isso, príncipe, para ver. De vez em quando eu pergunto para ver quem está ouvindo, né? Porque tem gente que está só com o corpo presente. Mas a mente está longe. Então, os griots, eles eram responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis. Então, quando nós falamos dos griots, eles não eram simplesmente pessoas que contam histórias. Eles eram pessoas com muitos conhecimentos, com muitos saberes. Tanto que eles educavam os príncipes e também aconselhavam a reis, tá? Abaixo, nós temos ali a imagem, né, desses griots. A primeira imagem ali, tá? Que é essa imagem colorida, Abraão Cresques. Mansa Musa. Oi? Ô, Carlos, fecha o seu áudio, por favor. Desculpa. Mansa Musa, sentado em um trono, segurando uma moeda de ouro. A outra imagem ao lado, griots tocando, né, o djembe e o balafon, que são instrumentos que eles utilizavam para contar essas histórias. Nessa imagem, Mansa Musa, descendente do primeiro imperador do Mali, Sundiata, foi representado sentado em um trono, de coroa e cetro, segurando uma moeda de ouro. A ilustração foi criada por um cartógrafo espanhol há mais de 600 anos. Na outra imagem, nessa imagem exposta na Biblioteca Nacional da França, Paris, foram registrados 2 griots da etnia mandinga, tocando os instrumentos musicais, o djembe e o balafon. Nós vamos ver esses instrumentos na próxima página. Coloquem na página 13. Coloquem na página 13 a data de hoje. Aqui nós vamos ver a imagem desses instrumentos. Ó, o primeiro instrumento ali é um instrumento musical chamado do djembe, que é esse daqui, né? Esse outro instrumento aqui, também usado por eles, é o corá, que é um instrumento de cordas originário de Gâmbia, que é também da África. E esse é o balafon. Ó, balafon, tipo de xilofone comum em países como o Congo e utilizado em diferentes cerimônias e rituais. Os griots,
são educadores. Eu quero que vocês grifem aqui, prestar atenção. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado. Podem grifar, até onde eu li. Podem grifar lá do comecinho até passado. Então, como a Pro falou, os griots, eles não são simples contadores de histórias, né? Eles são educadores, poetas, cantores, músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo. E eles que são os responsáveis por manter o quê? A tradição viva, né? Então, grifaram ali até registros do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Então, enquanto eles contam essas histórias, eles utilizam esses instrumentos aqui, porque as histórias contadas, né, elas têm o quê? Ritmo, por isso o uso dos instrumentos. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poema, e também facilitam a memorização desses textos. A imagem abaixo, que está aí, né, em preto e branco, na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa. Nessa foto, sentado em uma área elevada, o Vyasa lê para um grupo que o ouve com atenção. Então, percebam que cada grupo, cada etnia tem uma pessoa que é responsável por transmitir o conhecimento, tá? Lá nos indígenas, quem que é responsável? Os pajés. Isso. Nos indígenas, os pajés. E os africanos? Os griots. Os griots. E nós vimos aqui que na Índia também existem ali determinada, né, uma pessoa determinada também para contar essas histórias, que é ali o Vyasa, tá? Página 14. Não, não é tarefa toda a página 14, não, é exercício 3. Então, vamos lá. Interpretando. A respeito dos griots, leia este texto. Então, vamos lá. Leia um textinho aí, rapidinho. Vou esperar vocês lerem e eu pergunto. Professora, peraí, já volto que os passarinhos estão invadindo minha casa. Os passarinhos estão invadindo sua casa. Eita. Já volto, deixa eu tirar isso. Li, prof, li. Já leu? Ok, já vamos falar sobre o texto.
Pronto? Então, esse texto aqui, né, fala ali a respeito dos griots, leia este texto. Ao lado, tem algumas palavras no texto que estão com uma cor diferente, e ao lado tem o significado, né? Sundiata e Samori, imperadores de Mali na África, Ceifa, ato de ceifar, Farobá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Ao som do balafon, da cora e de tambores, celebram o passado e recordam o tempo de plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Esse texto que eu pedi para vocês lerem, né? Toques do griot, está lá na legenda, memórias sobre contadores de histórias africanos. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, responda as questões. A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Que tempo? Colheita de milho. Colheita de milho. Colheita de milho, muito bem. Colheita de milho. Só colheita de milho, ok. Por que o griot estava cantando? Nesse texto ao lado, ele fala já, né? Por que ele estava cantando? Para encorajar trabalhadores na hora da colheita. Isso mesmo, para encorajar, né? Para dar ânimo, isso mesmo. Para encorajar o trabalho, né? Na hora da colheita. Para recordar... Para encorajar os trabalhadores na hora da colheita. Isso. Mas ali também ele fala assim, lá no finalzinho, recorda o tempo do plantio e da colheita. Então, para encorajar o trabalho, os trabalhadores na hora da colheita, para recordar o tempo de boa colheita e fartura, e também se lembrar daqueles tempos de... Presta atenção, com certeza você não colocou tudo, então presta atenção. Então, não é só para encorajar. O textinho ao lado fala que é para encorajar os trabalhadores ali, né, no momento da colheita. Também é para quê? Recordar o tempo de fartura, recordar o tempo de fartura, o tempo de boa colheita, e também se lembrar daqueles tempos difíceis, né? Responderam aí o item B? Ainda não. Lá o resumo, para encorajar os trabalhadores na hora da colheita, e lá no finalzinho, e para recordar também, né, recordar o tempo de boa colheita e da fartura, e também se lembrar dos tempos difíceis, não é isso? Porque eles não estão falando sempre que nós precisamos também considerar o passado? Senta direito, Bruno. Como que escreve assim? E na C, que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Balafon, cora e tambores. Isso, tá no textinho ao lado também. Isso mesmo. E a 2 é lá daquela parte do texto da página 13, que diz, quais são as funções desempenhadas pelos griots? Aí lá na página 13 fala, eles são educadores, poetas, cantores, músicos e guardiões do
dos conhecimentos, né? Dos ensinamentos. A 2 é só olhar lá na página 13. Aí não vai copiar tudo aquilo, né? Você vai colocar a função. Quais são as funções que eles desempenham? Eles são educadores, eles são poetas, então educadores, poetas, músicos, cantores e guardiões do conhecimento. Não precisa copiar tudo, não. Só as funções que eles desempenham. Dá um tempinho para vocês terminarem de escrever. Aí, essa 3 aqui é parte da tarefa, né? Que eu já tinha colocado aqui na pauta. Depois eu vou... Pode repetir a sexta, por favor? Meu bem, tá lá no... Qual? Qual? Tá no texto, meu bem. No texto ao lado. Olha lá, ó. Ao som do balafon, do cora e de tambores. Lá no textinho em cima, tá dizendo o nome dos 3 instrumentos. Achei, obrigada. Ô, prof, eu coloquei assim, para encorajar os trabalhadores na hora da colheita, para recordar o tempo do plantio e da colheita e para não deixar de esquecer os tempos difíceis. E para não esquecer, né? Isso, os tempos difíceis. Ok. Prof, eu coloquei bem assim, para encorajar os trabalhadores na hora da colheita, recordar o tempo da colheita e lembrar os tempos difíceis. Ok. Ô, professora, qual é a 2 mesmo? É que Prof, eu coloquei assim. Eu falei que está na página, você vai lá na página 13 e vai ler em cima. Fala, Carlos. Eu coloquei para encorajar a colheita, tá? Para encorajar a colheita? Claro que não. Não é isso, não. Era para encorajar o trabalho na hora da colheita. É para colocar outras coisas, não só isso. Lá no textinho ao lado está dizendo, né? Para encorajar os trabalhadores na hora da colheita, para recordar o tempo de plantio e da colheita, e para se lembrar, né, dos tempos difíceis, para não esquecer dos tempos difíceis. Não é só isso, não. O quê? Sim, gente, é só um resumindo do que está em cima. Músicos, e tá faltando um. Aqui, ó, o Guardiões do Conhecimento. Pronto, gente. A 2 eu falei. Lê lá na página 13 em cima que tá dizendo quais são as funções dos griots. E não esquecer de tempo. Pronto? Então, a 2. Só olhar na página 13, eu vou pedir para gritar. Na página 13 vem dizendo que são educadores, poetas, cantores, músicos e guardiões do conhecimento. Pronto. O exercício 3, que está ali, é tarefa. Então, presta atenção. Então, primeiro vocês vão fazer no caderno a página 11, depois eu acrescento aqui na pauta, tá? Que é uma tropa que vocês vão copiar. Depois vocês vão fazer a 3 da página 14, também no caderno. Ó, você conhece alguém que conta histórias? Você conhece alguém que gosta de contar histórias? Que gosta de sentar com você e ficar contando coisas que já aconteceram, né? Conhece? Se você conhece,
Você vai dizer quem é essa pessoa e explique o motivo que ela conta essas histórias. Pronto, é só isso. Se você conhece alguém, provavelmente sim, né? Ou alguém que gosta de contar histórias, lembrar um pouquinho do passado. Oi. E Principalmente. quem não fez Oi? antes, né, Pri? O que, Eduardo? Repete. Do desenho do CA também faz depois, né? Isso, do desenho também. Pode fazer depois. Ô, prof, eu não tinha feito o desenho do CA. Pode fazer no caderno também, junto com esses dali. Junto com as atividades, tá bom? Não tem problema. Ó, então, essa 3 aqui, esse exercício 3 da 14, é bem facinho. Você vai dizer quem é a pessoa que você conhece, que gosta de contar histórias, e por que essa pessoa faz isso. Só isso, tá bom? Ô, prof, como é que eu vou colocar... Não tem ninguém. Gente, você não conhece alguém, você não tem avós, você não tem seu pai, sua mãe, ninguém conta nada para você do que já passou. Todo mundo conversa com você só do tempo de hoje, só do agora. Ninguém fala assim, olha, Felipe, em determinado momento, conta alguma coisa. Não vai dizer que não. Não existe isso, Felipe. Não existe ninguém que não tenha ninguém para contar nada para você. Não existe isso. Pode. Ela gostava de contar história para vocês? Então, mãe, se essa pessoa gostava de contar história, coisas que já tinham acontecido com ela, ok. Além dessa pessoa que já morreu, ela pode, a gente pode pôr ela se ela conta pessoas histórias para outra pessoa que é da nossa família? Sim, gente, pessoas que gostam de contar história. Qualquer pessoa, tá bom? Só isso. Quem você conhece, que gosta de estar recordando, falando de coisas. Felipe, encerramos. Página 15. Página 15. Coloquem data. Minha avó. Mas e quando ela estava viva? Ela não contava nada para você? Nenhum tipo de história? Meu Deus, Felipe. Como assim? Nada? Gente, vocês nunca tiveram ninguém para contar a história de nada? Que estranho. Eu tive, só que ele não contava para mim. Fala, Luísa. Eu vou perguntar para minha Ah, mas a sua avó, ela não conta nada? Ela não conversa de nada assim? Ai, Luísa, quando eu era criança, ai, no meu tempo tal coisa acontecia. Na minha época, ela nunca conversou com você? Então, meu bem, então, meu amor. Então, é isso. Quando alguém vem te contar uma história da vida da pessoa, já começa com essa frase. Na minha época era assim. Não, a minha avó, e vai. Nessa vida da família, ela começou desde tudo que começou. Olha, se não tem ninguém mesmo, quem sou eu para desacreditar? Coloca não, mas que é estranho, né? Sempre, gente, tem alguém na família que fica lembrando, falando. Nossa, estranho. Mas, enfim, se não tem... O meu avô, ele contava muita história, só que para mim não. Mas ele nunca contou para mim porque ele morreu quando eu nasci. Mas tá, meu bem, mas você pode pensar em qualquer pessoa. Não precisa ser uma única pessoa. Qualquer pessoa. Página 15, coloquem data. Tá bom, gente. Página 15, senão daqui a pouco nós estamos aqui, chorando. Página 15, coloquem data. Felipe, se você está falando que não, que ninguém nunca contou nada, vai fazer o quê? Você coloca não. Né? Não tem o que fazer, mas que é estranho, talvez você não se lembre, talvez a pessoa também tem isso, né? A pessoa conversar com você tá ali só de corpo presente, né? O que ela fala para você entra aqui e sai ali, que você não acha interessante.
Vai dizer que nunca ninguém te contou nada? Como? Não tem como, é impossível. Ao longo da nossa vida, sempre vai ter pessoas contando coisas pra gente. Sempre, faz parte da vida. Talvez é você que não tenha dado atenção para as pessoas quando elas conversavam com você. Quando elas falavam de algum assunto com você. Porque, né? Então, tipo assim, conversa só do hoje, do agora, né? Não lembra de nada, não lembra dos avós, não conta nada estranho, mas... Então, vamos lá. Página 15. Página 15. Conforme você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Então, quando eu falo de tradição oral, eu falo de cultura, eu falo de costumes, né? Eu falo de coisas que são praticadas por determinados grupos. O que é um costume? Por exemplo, sua família pode ter um determinado costume, algo que só vocês fazem, que já vem de geração para geração, né? Costume. Talvez, eu não estou dizendo que tenha, mas existem algumas famílias que criam determinadas tradições, determinados costumes, tá? Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para cantar antigas canções ensinadas por ancestrais. Em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro. Por exemplo, sem a língua, não há cantos. Sem cantos, não há dança. Sem pinturas, não há rituais. E sem rituais, não há mitos. Então, tudo se interliga, tudo se liga. É um conjunto de coisas, né? Se não tem a língua, se não tem a oralidade, se não tem o idioma, porque cada lugar tem o seu idioma específico, não é? Se não existe o idioma, se não existe a língua, não vai existir o canto, consequentemente, não vai ter a dança, consequentemente, não vai ter as pinturas, não vai ter os rituais, e sem os rituais, não terão os mitos. Por isso que é interligada, as coisas se completam, tá? Outros olhares. Leia estas imagens de manifestações culturais tradicionais. Abaixo temos duas imagens. Dança do folclore russo, teatro de sombras na Indonésia. De acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Teatro de sombras indonésio 1. 2. Dança folclórica russa. Só ir lá e numerar. Bora lá. Terminei, já numerei, prof. Ok. É difícil, né? B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais nos dias de hoje? Por que ainda, sendo uma tradição folclórica, quer dizer, algo já antigo, por que nos dias de hoje as pessoas ainda continuam fazendo isso? Por quê? Para mostrar a cultura para outras crianças, as outras crianças vão fazer a mesma cultura? Tá, mas graças ao quê que essa cultura não morreu? E passa de geração em geração? Isso. Mas lembra que é em decorrência do quê? Das repetições. Histórias. Isso, ó. Em razão das repetições da fala. Lá na página 9, voltem à página 9. Lá na página 9, voltem lá, vamos ler um detalhe. Que aí vocês vão responder lá, de acordo com isso que nós vamos ler aqui. Página 9, vocês grifaram o texto. Diz assim, ó. A preservação das tradições orais
Não seria possível sem as o quê? Convivência. Repetições. Não, meu bem. Não, abaixo. Vocês não grifaram? Abaixo. Lá onde vocês grifaram. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias. Então, aqui, o que faz com que isso aqui continue sendo praticado? Você está travado. Você está travada, prof. Não, meu bem, eu estou vendo todos se movimentando aqui normalmente. Gente, está travado? Não. Não. Carlos. Porque eu estou vendo a Loren se movimentar. Não está. Quando trava, eu não vejo, eu estou vendo câmeras abertas. Eu vejo a Loren. Eu vejo a Júlia, então não está. Vinícius, está travado, não. Então, o que possibilita a prática dessas manifestações? São justamente o quê? As repetições, né? As repetições e os ensinamentos dos mais velhos. O que é repetição? Aquela dança, essa dança aqui, por exemplo, a dança do folclore russo. Obviamente, essas pessoas aqui adultas, elas já estão ensinando quem a dançar? As crianças. As crianças. Então, futuramente, quem hoje é criança aqui na Rússia, né? Quem é criança, no lugar onde eles têm essa dança folclórica, provavelmente já estão sendo ensinadas a dançar. Já estão sendo ensinadas a fazer esse tipo de dança. Porque isso é uma tradição. Então, por que uma tradição não morre? Graças às repetições, né? E os ensinamentos dos mais velhos. Sem isso, as coisas seriam esquecidas, né? Conforme fossem passando os tempos, tudo ia sendo deixado para trás. Você respondeu, Bruno? O que você respondeu? O que você respondeu? Fala para mim, você respondeu? Porque eu estou falando, eu estou vendo você brincando com a parede. Diga para mim, o que você respondeu? Você não está nem na página, que é para que você escreveu? O que eu acabei de dizer que era? O que você respondeu? Diga para mim. Leia. Leia lá, B. O que possibilita a prática dessas manifestações? O que você respondeu? Bruno, senta direito. O que você respondeu? Leia. Ou você não respondeu? Não respondeu, não é? E o que eu falei que era para escrever? Não, mas já saímos dos números faz tempo. Já pedi para lá na página 9, lemos um trecho, voltamos aqui, e eu tô vendo você brincando com a parede. E aí, o que é para responder aí? Fala, Felipe. Ótimo. Ok. E aí, criança, responderam a B? Sim, prof, eu coloquei as repetições. As repetições e os ensinamentos dos mais velhos. Acrescenta. Tá. Responderam? Então, não seria, né? Se não houvesse as repetições, morreriam as danças, as histórias, né? Se elas não fossem sendo repetidas de geração para geração, com o passar do tempo, elas vão sendo esquecidas até que elas não existam mais. Então, graças à repetição e também ao ensinamento dos mais velhos. É como no caso da dança. Obviamente, crianças já estão sendo ensinadas a praticar essa dança para que no futuro elas venham continuar praticando essa dança folclórica. O teatro de sombras, a mesma coisa. Provavelmente as gerações, né, mais novas já são ensinadas também
né, essa arte, né? Para quê? Para que essa arte não morra. Porque tudo aquilo que não é repetido, praticado, né, que deixa de ser falado, não vai morrer de hoje para amanhã. Porém, vai morrer com o passar do tempo. Porque as pessoas vão morrendo, os mais novos não sabem fazer aquilo, consequentemente, aquilo vai deixar de existir. Seja uma dança, seja qualquer tipo de cultura, tá bom? Item C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque nas tradições orais também tem dança? Tem, não é? Tem danças, tem apresentações. Então, nas tradições orais, não é só histórias, é tudo aquilo que fala de uma cultura, seja o teatro, seja a dança. Ô, prof, e o porquê que Não existiria as tradições orais. Isso. Tá na própria apostila vocês encontram as respostas. na página Então, 8. é possível afirmar que essa... Sim, né? Obviamente. Eu acho que tá travando. Tá travando, crianças? Só tô vendo o Vinícius aqui aberto para mim. Só o Vinícius aberto a câmera? Tá, só vejo o Vinícius. Mas aí, então, agora eu vejo você também. Complementa, por quê? Sim, mas por quê? As tradições orais também incluem danças e alguns tipos de apresentações que são repassadas de geração para geração. Oi. É assim, sim, porque são costumes. São costumes, né? E esses costumes podem incluir várias coisas: dança, apresentações, história. Por exemplo, a festa junina não é uma tradição folclórica, né? Ela é repetida todos os anos, né? Em determinado período tem a festa junina. Aí aquilo, a repetição faz com que as festas juninas estejam aí até os nossos dias. Mas, por exemplo, vocês hoje, se as gerações anteriores não tivessem repassado, né, essa comemoração, vocês hoje não conheceriam festa junina. Se ela tivesse deixado de ser praticada muito tempo atrás, né, não tivesse sido repassada, transmitida, vocês hoje nem saberiam. Talvez vocês leriam em algum livro, mas vocês não conheceriam de fato. Por quê? Porque deixou de ser praticada. Prof. Oi, depois eu vejo, senão... Oi. Prof. Diga. Prof. Carlos Henrique Fernando de Oliveira. Travou. Posso falar? Diga. Pode Pode. explicar a letra C para mim? Hã? Prof, posso falar? Se eu posso explicar o quê? Só um pouquinho. Posso explicar o quê? Não entendi. Pode explicar a letra C para mim, prof? Ué, a letra C nós acabamos de discutir. A letra C... A letra C, meu bem, é uma pergunta. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem... Tá ruim. Eduardo, fala. Prof, eu pode coloquei me explicar a assim, letra C? sim, porque nas tradições orais também inclui danças e teatros. Ok, isso. Carlos.
É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Obviamente que sim. Também fazem parte. Mas se você não ficar na... Ô, Carlos, aí complica, né? Tá ouvindo? Pode. Você está ouvindo, Carlos? Sim. Carlos, você está me ouvindo? Página 8. Crianças, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É, porque eu estou perguntando para o Carlos. Não está me ouvindo, não responde, aí como que eu vou falar, né? Professora, eu tô te ouvindo Você tá clara. conversando com outra pessoa. Então, aí fica complicado, né? Página 16, daqui a pouquinho já vai dar a hora do nosso lanche. Professora, você Vamos tá lá na travando. página. Você tá travando, prof. A sua internet tá ruim. Tá, vamos na página 16. Mas, Ah, não, prof, porque você tá travando. uhum, A internet da professora tá ótima até. tá. Não, entra e sai. A sua internet que deve estar ruim. Entra e sai. O Carlos tá travando mais do que a professora. Tá. Página 16. Vamos lá, que já vai dar a hora do lanche. Ó. Página 16. Você jogou aí embaixo. Vai dar a hora do lanche. Bom, é? Lá Mas, Carlos, muitas vezes a Pro tá falando, você tá rindo, você tá fazendo outras coisas. Ai, bom, vamos lá, gente. Página 16. Senão a Pro termina perdendo aqui a concentração. Vamos lá, página 16. Coloquem a data lá. Essa música. 6/5. Porque tem coisas que a Pro fica observando, né? Então, assim, se eu estou em aula e eu não tenho atenção, aí é complicado. Mas, embora, vamos lá. Fala. Porque assim, sim, porque a dança faz parte da tradição oral. Ok. Crianças, só para encerrar, vamos na página 16? Aí a gente encerra. Eu tô na página 16, lendo o texto. Tá, não, o texto a gente vai ler agora e vamos falar sobre ele. Página 16. Mas é que muitas vezes eu vejo você rindo, conversando, saindo do lugar, né? Eu não falo nada, mas eu estou vendo, tá? Então, vamos lá. É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registro e, assim, repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não... Eu quero que vocês grifem esse finalzinho. O registro escrito não exclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Então, desde o registro escrito, lá na linha final, né, na penúltima linha, o registro escrito até comunicação. O que quer dizer? Que não é porque uma sociedade hoje faz uso da escrita, que nem a nossa sociedade, que se excluiu o conhecimento repassado por meio da oralidade. Não é isso, tá? Então, o uso da escrita, ele não exclui a importância da oralidade, tá? Então, o registro escrito não exclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Então, mesmo que a nossa sociedade hoje, nós registramos as coisas, nós escrevemos as histórias, ainda assim nós continuamos fazendo uso da tradição oral. Porque existem diferentes línguas. Só vou concluir esse aqui e nós já encerramos a aula de história, tá bom? Por que existem diferentes línguas? Por que será, né, que o mundo, né, cada lugar ali vai ter a sua língua, o seu idioma? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas,
passou por várias modificações. Então, o português que nós falamos hoje não é o mesmo português de quando os portugueses colonizaram o Brasil, né? A nossa língua, ela sofreu o quê? Modificações, tanto no modo de falar, como principalmente no modo de escrever. Farmácia, era com PH. Então, a língua, ela vai sofrendo modificações com o passar do tempo. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Então, muitas vezes, quando aconteceu a questão da imigração, né? À medida que as pessoas vão ali tendo a convivência, a partir dessa convivência, né? Vai surgindo também outros idiomas. Quando as pessoas migram, lembrando que isso aqui já faz parte da tarefinha lá do pintar, tá? Quando as pessoas migram, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como, por exemplo, citamos o caso de como a ini, que era usada para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra. Passou a ser usada pelos falantes de português. Então, né, a rede, que hoje nós conhecemos por rede, os índios, os indígenas, a chamavam de ini. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migram para esses lugares e do contato com os outros povos. E assim, como existem diferentes expressões culturais, nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. O gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto é cafuné. Vocês gostam de cafuné? Sim, Dormir online. Sim, é muito do cafuné bom. na cabeça. É bom, né? Eu adoro, é muito bom. Um cafuné bom, né? Um carinho. É bom demais. Chegou ao Brasil. Olha como que chegou, né? O cafuné chegou ao Brasil com a etnia Banto. É uma etnia africana. Com a etnia Banto. Habitante de uma região da África, onde atualmente é o país de Angola. Viram que um simples ato, né? Cafuné. Olha que coisa. Tem uma história. Não é só, né? O cafuné. Ele veio de uma etnia africana, lá dos Banto, tá? Então, lá naquele de pintar, eu já adianto para vocês, para que vocês façam bem bonito, todas aquelas imagens estão corretas, tá bom? Para que vocês pintem com capricho. Crianças, a Pro vai liberar vocês para o lanche. Ó. Tchau, prof. Estão liberados para o lanche? Ô, prof. Tchau, crianças. Então, na página 74 tem que pintar todas, né? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Travou. Todas. Tchau. Tchau. Não, eu vou lá que eu tenho que falar com a criança. Tchau, crianças.